primeiro agradeço bastante a chance a oportunidade de estar aqui. Eu estive no congresso no ano passado, foi uma alegria viva conhecer vocês. Acredito muito no toda a proposta, na longevidade e aí nos frutos da confraria. Foi realmente uma alegria muito rica ter sido convidado. Tá? Melhor. E o tema sobre que vamos falar é o Trivium e Aristóteles. Já foi bastante pincelado, foi muito bem, não só pincelado, mas pincelado, traçado, bem marcado, em profundidade rica, pelo Rafael, que falou mais cedo, sobre a unidade do Trivium. Foi uma palestra muito viva, muito rica, esbarrou em vários pontos do que eu vou trazer sobre o Aristóteles e o Trivium. Do ponto de vista histórico, inclusive o próprio professor Rafael abordou isso, Aristóteles contribuiu pouco para o Trivium. O Trivium nasceu no ambiente pré-medieval e, como um arranjo das três disciplinas, essas disciplinas iam ser o piso da educação para que as pessoas tivessem a capacitação para ler, primeiro, inclusive, livros santos. Isso está muito dito taxativamente já por Santo Agostinho. Santo Agostinho não foi um grande conhecedor de Aristóteles, mas já tem defesas das três disciplinas do porquê é necessário estudar a gramática, porquê é necessário a retórica, porquê é necessário a lógica. Aristóteles abordou todos os temas que a gente vai falar no Trivium, foram abordados na filosofia de Aristóteles. A questão, e aí tem tanto bocados de história quanto bocados de lenda, existe a situação que a obra de Aristóteles teve caminhos bem sinuosos após sua morte. Alguns livros sempre seguiram para as tradições das escolas seguintes, outros dizem as lendas que ficaram presos numa caverna debaixo de tonéis de vinho e que foram acidentalmente descobertos, levados para o mundo islâmico e, a posteriori, distribuídos isto pelos comentadores islâmicos, e, a posteriori, em guerras nas cruzadas na Espanha, foi adquirido o resto do material, onde, então, o mundo cristão, dos pensadores cristãos, que veio conhecer Aristóteles no todo que a gente conhece hoje. Mesmo o todo que a gente conhece hoje é considerado uma pequena fração. Estima-se que aproximadamente aí 1/3 do que Aristóteles tem escrito seja hoje conhecido. E, inclusive, da fração conhecida, é considerado um tratado propriamente dito, que é o Tratado da Política, e a maior parte das outras obras são considerados manuscritos, que foram deixados não para ser publicados como livros de Aristóteles, mas foram manuscritos que ele usava nas aulas. E, inclusive, boa parte desses tratados tem hoje a questão da autenticidade questionada. E, então, a própria assimilação, o conhecimento da totalidade da doutrina de Aristóteles pelos medievais foi de forma fragmentada. Então, Santo Agostinho, por exemplo, conheceu muito pouco Aristóteles. São Tomás o conheceu em tudo que nós o conhecemos, e tardiamente, eu imaginaria, aproximadamente do ano 900 a 1000, onde já vinha os comentários dos árabes, e que foram depois adquiridos no mundo cristão, você vai perceber uma guinada que existe de valorizar a filosofia de Aristóteles, valorizar tudo o que ela trouxe, que esse todo, o Trivium é um subconjunto, e fora muito mais do que tem. Eu vou começar a palestra. Nós vamos fazer uma palestra, em alguns aspectos vai ter um pouco de apresentação. Nós vamos ler alguns insertos de alguns trechos de obras de Aristóteles. Eu queria começar a palestra com um primeiro olhar do conteúdo do Trivium. Perfeito. Aqui a gente tem o todo do Trivium, de que nós falamos, as três disciplinas, gramática, retórica e lógica. O que é importante a gente verificar, vamos fazer uma pincelada rápida. A gramática se associa à sensibilidade, a retórica
afetividade. Tem uma afetividade barra vontade aqui. Não é absolutamente a mesma coisa, mas, por hora, para os nossos fins, nós vamos trabalhar como uma mesma coisa aqui. E a lógica. O que é importante, não dá para a gente ver nesse quadro, mas é importante a gente ter em mente, é a questão do tudo isso aqui é uno. Isso aqui não são 3 disciplinas separadas, como lembrou o professor Rafael, como demonstrou muito bem o professor Rafael. Isso aqui tudo são aspectos distintos da realidade. Aqui a gente poderia pressupor a alma, o todo seria a nossa alma, a gramática está interagindo com a retórica, com a lógica e reciprocamente. Todas essas dimensões estão exatamente em constante dialética entre si. Se você derruba a sensibilidade, você não alcança o mundo dos afetos. Sem o mundo dos afetos, à sua vez, você não tem a ascensão ao mundo da lógica, ao mundo da razão, os conceitos. Você não vai ter, não existe formulação de conceito despida de um pressuposto afetivo, que, por sua vez, volta aqui para o horizonte da sensibilidade. Num certo sentido, isso já estava apontado por Aristóteles, aqui é um caminho da ascensão do saber. A gente começa no mundo sensível, vai ter experiências afetivas a partir da sensibilidade, dos contatos com as coisas concretas, até a ascensão da lógica. Isso se dá num percurso de ascensão. O específico, uma situação intermediária aqui na retórica, o mundo político, e a lógica dentro do universal pleno. Dentro da lógica, quanto mais... Estão ouvindo? Às vezes eu acho que está tendo algum gafe. Okay. No mundo da lógica, quanto mais universal, melhor. Aqui a gramática vai estar no horizonte da sensação. Tanto que a imaginação pertence aqui a esse espaço da gramática. A imaginação pertence a esse espaço da gramática. A imaginação é a reprodução de imagem, a imagem de algo concreto. Quando nós imaginamos uma coisa, nós imaginamos uma imagem concreta de uma coisa real, detalhada, etc. Tá? Até a ascensão de lá do conceito. Eu vou repetir, vocês me ouvem? Porque eu realmente não consigo ouvir o eco do que eu estou falando. Tá? Aqui nós vamos ter, eu coloquei em cada qual desses cantos, obras de Aristóteles que se ocupam mais sobre esses temas. Poética, de ânima, categorias e da interpretação são tratados de Aristóteles que se ligam razoavelmente mais com os temas da gramática. Tá? Categorias, por exemplo, é um beabá da divisão dos sentidos que as palavras podem ter, mas ela vai beber também de influência, vai ter eco aí em todas as outras dimensões. Retórica, é ética nicômaco e o próprio tratado com o nome retórica. Não existe a possibilidade de retórica sem a ocupação ética, já foi dito antes. Então, o próprio tratado de ética nicômaco, ele vai levar muito em consideração o agir. Esse aqui é um horizonte do agir. Tá? Na questão da inteligência, a intelectualidade propriamente, eu separei aqui a física, metafísica, analíticos 1 e 2. Uma coisa curiosa, como nós falamos aqui de uma ascensão do conhecimento, que começaria do mundo sensível, a questão dos afetos, até chegar à dimensão da intelectualidade pura, isso, na verdade, também é visto como uma ascensão das ciências. Na concepção de Aristóteles, uma concepção realista, o máximo do conhecimento, o saber que outorga a alguém o título de sábio, é a posse da metafísica. Só que a ascensão dessa metafísica vem da física. É da avaliação de uma coisa real, de ver como as coisas estão, ver os fenômenos reais, e a partir da ocupação deles, nós vamos chegar ao abstrato puro. O domínio da metafísica é o domínio da totalidade da realidade. Portanto, inclusive, a totalidade da realidade da alma, que é isto aqui que vai ter vistas do Trivium, como lembrou o professor Rafael, isso aqui são artes da vida humana, no sentido que a alma, isso aqui quer exemplificar a alma humana. Nós vamos ver adiante como que a alma humana, por sua vez, pode conhecer a realidade.
porque ela tem que gozar de mesmos característicos estruturais da realidade. Então, é muito importante, não está salientado aqui, mas é muito importante que a gente veja aqui setas de tensões entre os domínios e a alma como um todo ela está em movimento. Nós estamos dentro de um movimento. Eu queria, neste próximo quadro, a gente vai verificar o seguinte: das faculdades possíveis da alma, nós vamos estar em movimento aos transcendentais do verdadeiro, do belo e do bom. Isso será o exercício da nossa vocação. Tanto quanto nós estivermos no movimento orientado a esses transcendentais, nós estamos exercendo as vocações, as nossas faculdades corretas do ser. Todos temos finalidade vocacional. E estaremos nela tanto quanto estivermos seguindo esses transcendentais. O que é muito relevante a gente tirar daqui é o seguinte: a alma está sob movimento. Tomada dentro de um sentido, todas as nossas faculdades estão em constante movimento. A nossa vida está em movimento. Nós nos sujeitamos ao movimento. A nossa vida boa, a vida que realiza a sua vocação, é a vida que dá o destino certo ao movimento. Em grande medida, o conhecimento humano, a vida correta, a vida ética, a vida boa, é achar o movimento certo. Tá? Isso é uma questão bastante relevante na filosofia de Aristóteles. Anteriormente a Aristóteles, inclusive se questionava se o movimento existia ou não. Por incrível que essa discussão possa ser hoje, foi colocada em séria discussão: o conhecimento é uma ilusão. Esse era o dilema que vinha lá dos eleatas. Não existe o movimento, porque uma coisa, para ir de um lugar até outro, ela tem que passar na metade do caminho. Antes de chegar na metade do caminho, tem que passar na metade da metade. Antes da metade, tem que passar na metade da metade da metade. E assim sucessivamente. Então, se você atirar uma flecha daqui e ela chegar até lá, é impossível que ela chegue até lá, porque ela tem que atravessar infinitos pontos antes de chegar lá. Para atravessar os pontos infinitos, nunca chega no fim, porque a definição de infinito é não chegar ao fim. Por incrível que isso possa nos soar hoje, você fala: não, tudo bem, mas se eu soltar a flecha, eu vejo ela lá. Tudo bem, um eleato ia falar: não, mas é uma ilusão. Você acha que ela chegou, mas ela não chegou. Eu te demonstro pelo problema da infinitude. Então, isso era um problema muito sério. Então, por incrível que seja, isso que questionava a crença nos fenômenos. Bom, mas eu vejo chegar, mas não chegou. Um dos jeitos de você conhecer um filósofo, isso o próprio Olavo de Carvalho deixa muito claro, é uma forma ingênua de você se debruçar sobre um filósofo, ver as suas proposições como proposições realmente que ele teve e lançou. Normalmente você deve descobrir quais são os problemas que ele quis resolver. Existem problemas problemas no sentido, há colocações que já estão presentes, que vão ferir a intuição do pensador, e ele vai resolver esses problemas. Para Aristóteles, isso é claro em 2 pontos. Aristóteles, entre vários pontos, 2, que é o que nós vamos dar atenção aqui, eram esses pontos que ele tentou criar um sistema para resolver. Um problema é a crença no fenômeno. E eu posso acreditar no fenômeno, eu posso ver as coisas, e as coisas devem ser como eu as vejo. Tá? Esse é um dos primeiros problemas, e isso é diretamente ligado à questão do movimento. Tá? E a outra questão muito importante era a questão de um combate do relativismo sofístico da linguagem à retórica, no mau sentido da retórica. Tá? No mau sentido de Górgias, de Protágoras, etc. E Aristóteles veio a desenvolver um sistema genial, de um ponto de vista, para dar cabo a esse tipo para dar solução realmente a esses problemas do movimento, da sensação e da própria estabilidade da verdade, que dentro de um certo sentido é a estabilidade do ser. Quando os sofistas faziam desafios, fulano é músico e é carpinteiro. Aquele fulano é músico, então ele também, como é músico, tem que ser carpinteiro.
Isso parece, hoje para nós vemos como uma grande bobagem, mas isso era um grande problema, como que o ser não se transportava. Aristóteles teve que achar uma solução para isto e dizer que a verdade existe, há uma verdade objetiva que você deve alcançar, ela é estável, ela é comunicável. Os sofistas iriam, inclusive, dizer, olha, a questão da verdade acaba sendo uma grande bobagem, o que interessa é o que as pessoas vão fazer. Tá? Então, não parece o que elas vão crer. E se tivesse verdade, primeiro, a verdade não existe. Tá? Se tivesse, e eles davam como a prova essas refutações, com esses pequenos paradoxos ou games, e etc. E se existisse, você ia ter um outro problema também. Ela não ia ser passível de ser conhecida. E se, por hipótese, ela pudesse ser conhecida, ela não ia poder ser comunicada. Porque a verdade é de uma natureza, o conhecimento é de outra, e a fala é de outra. Como é que você vai pôr um objeto e vai transferi-lo pela voz, por exemplo? Que são heterogêneos entre si. Então, todos esses problemas estavam postos aí para Aristóteles a seu tempo, e ele deu cabo às soluções que nós vamos ver, tá? Com uma brilhante doutrina, que é a doutrina da substância, que ela resolve o problema do movimento, ela resolve o problema da estabilidade da verdade, ela começa a dar espaços para a questão de isomorfia, tudo como nós vamos verificar. Tá? Eu vou, na sequência, a gente vai ver pequenos enxertos e comentários tirados de obras diversas de Aristóteles sobre cada uma das disciplinas do Trivium. Essa primeira é uma obra muito clássica, eu vou pedir para todos lerem. O que é muito relevante aqui para nós, essa primeira parte. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. Vocês se recordam lá quando vimos os gomos, vamos chamar assim, os gomos lá do Trivium, da gramática azul, onde ele está indo para o prazer. Tá? Ali nós gostamos de conhecer, nós gostamos de ter sensações. Isso é um princípio de movimento. Tá? Aderimos às sensações. Essa aqui é a entrada da metafísica. Amamos as sensações por si mesmas, independente de utilidade. Amamos a sensação da visão. Com efeito não só em vista da ação, mas mesmo sem ter uma intenção de agir, nós preferimos o ver, em certo sentido, a todas as sensações. O motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimento do que todas as outras sensações e mais manifestas diferenças entre as coisas. Só que os pontos mais... Essa é uma passagem clássica de abertura do livro 1 da Metafísica. Aqui é muito importante esta entrada, o apreço pelas sensações, a importância das sensações como ponto de partida, e esta parte final torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas. Na toda a filosofia de Aristóteles, o ponto de partida é a sensação e o juízo de semelhança e dessemelhança. Todas as coisas têm que ter semelhanças e dessemelhanças entre si. Não existe algo completamente heterogêneo do nada, algo que não se une. A filosofia de Aristóteles é considerada uma filosofia orgânica. Ela vai trabalhar as coisas ordenadas dentro de uma disposição. No limite, o mínimo de relação que uma coisa tem que ter com outra é pertencer a categorias. Pertencer a categorias que são ordenadas depois entre categorias do ser. Elas vão ter um tipo de relação a substâncias, coisa que vai ficar claro para nós. A partir do estabelecimento das semelhanças e dessemelhanças, identidades e diferenças entre as coisas, vai sendo construído tudo. Isso, inclusive, vai dar resposta àquelas soluções. Mas então, se eu conheço uma coisa, eu não posso falar, porque o meio de dizer é um meio totalmente diferente do meio de conhecer, que é totalmente diferente do meio de ser. Não, existe semelhanças em todas as dimensões da realidade. Tá? Isso vai ficando claro aí para nós. Relativamente à retórica, eu trouxe aqui uma passagem do próprio Tratado da Retórica, em que ele vai falar da emoção. Emoção são aquilo que nos alteram. Olha,
Vou até ler a primeira parte. Quem ama acha que o juízo que deve formular sobre quem é julgado não é de culpabilidade ou de pouca culpabilidade. Por outro, quem odeia acha o contrário. Daí o resumo. As emoções são capazes de alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, na medida em que elas comportam dor e prazer, tais são ira, compaixão, medo, outras semelhantes, e como o contrário. O que eu destaquei aqui? Daqui a gente vai verificar o seguinte, o que é muito importante a gente tirar dessa dimensão. Emoção e juízo são indissociáveis. O juízo é afetado pela emoção e vice-versa. Tá? E é bastante importante o destaque aqui a palavra alterar e a mudanças. Isso reforça o aspecto de que estamos sob o movimento. Tá? Inclusive, nas nossas dimensões de alma, o que é mais caótico, no sentido de mais sujeito a movimento errático e intenso, é o aspecto, é a dimensão emocional. Por isso, inclusive, lá na questão dos gomos, a gente trabalhou com a cor vermelha, do intenso. Tá? Esse cenário emocional ele é um cenário dispersivo nosso. E a razão, justamente, é o cenário ordenador, onde você vai ter essa dialética permanente. Então, na terceiro comentário de enxerto, eu comecei sobre a sabedoria. A sabedoria é a posse da razão. No sentido muito preciso de sabedoria, para Aristóteles, é a posse da metafísica. O sábio, como está aí, é aquele que conhece todas as coisas. Como isso não é possível, todas as coisas individualmente, mas que ele tenha ciência, não é possível ele ter ciência de todas as coisas, individualmente considerada. Isso é o item. Reputamos o sábio que é capaz de conhecer as coisas difíceis e não facilmente compreensíveis. O conhecimento sensível é fácil e não é sapiência. Reputamos que em cada ciência seja mais sábio quem possui maior conhecimento das causas. Vamos recordar o seguinte, eu mencionei agora há pouco que essa escala de semelhanças e dessemelhanças entre as coisas. Todas as coisas, o sábio conhece o universal. Porque ele conhece o universal, ele tende a ter conhecimento de todas as coisas, não individualmente. Mas ele vai conhecer causas, no mínimo as 4 causas, que inclusive nós vamos verificar aqui. Então ele pode analisar desde um ser humano, conhecer bem uma coisa não é constatar a coisa aqui, eu constato o escursinho na minha frente. Conhecer bem o escursinho é saber quem ele é, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, e etc. Isso seria conhecer as causas da coisa. O sábio conhece as causas que sejam universalmente aplicáveis. Tá? Isso vai ficar mais claro para nós. O recorte que eu quis fazer de Aristóteles, que eu vi de relevo aqui para o Trivium, vai ser justamente a questão beabazíssima do movimento, da onde vai ser o SPEC para a compreensão das causas, tá? E a questão de aplicação disso na linguagem. 2 fatos são muito relevantes na vida de Aristóteles. Um fato é que ele é filho de um médico famoso, um médico considerado já brilhante, Nicômaco, que por sua vez Nicômaco já era era a 10ª geração de médicos na família. Isso se diz que deve ter aguçado em demasia o senso empírico de Aristóteles, sempre fuçando o fenômeno físico, uma fisiologia das coisas. Tá? O segundo fato muito relevante da biografia de Aristóteles é que ele foi aluno de Platão. E durante 20 anos ele foi aluno da Academia de Platão, e Platão já estava debruçado com toda a solução também dos problemas antissofísticos e todo o problema de dar coesão à noção de verdade, etc., e tratar o assunto do movimento. Todos devem conhecer, Platão preconizou uma teoria do ser, fundado em formas, para resolver como que um homem, indivíduo, nasce e morre, uma coisa individual nasce e morre, some, perece, mas a coisa em si permanece. O indivíduo homem morre, mas homens existem, coisas perecem, mas as coisas em si, enquanto universal, perecem. Platão desenvolveu a teoria do ser, que é a teoria do ser por participação, criou o mundo das formas, em que
as coisas que são concretas participariam das formas em si. E, com respeito a isso, Aristóteles divergiu. E Aristóteles criou uma outra teoria de ser, sobre o que nós vamos esbarrar. Aqui é um quadro que eu fiz assim, na Academia de Platão, isso é um dado histórico, mencionava-se tanto o valor da forma a que Platão dava, mencionava-se na Academia de Platão, e que tinha na porta, que não entre quem não conhece geometria. O paralelo aqui teve uma pequena falha do PPT, mas toda falha é perdoada, se de bom ânimo. Mas aqui, o paralelo para Aristóteles seria aqui, não entre quem não conhece biologia. Isso não é um dado histórico, tá? É simplesmente um senso aí de comparação. Tá? Aristóteles ele viu tudo sobre uma forma orgânica. Inclusive, ele se debruçou muito sobre a biologia. A biologia serviu muito para ele fundamentar a causa final das coisas. Como que o organismo é composto, que os órgãos têm funções entre si, etc. Então, seria um paralelo, tanto quanto Platão deu esse valor muito grande às formas, e Aristóteles deu muito valor às coisas, a um aspecto muito empírico, a como as coisas funcionam, uma dinâmica entre elas em si. As suas obras extremas consideradas aqui no tempo, foi na primeira obra dele, que nós não temos, perdeu-se aí na poeira dos tempos, que seria O Grilo. O Grilo é uma obra em que ele estudava a fisiologia da retórica. Existia uma escola de retores, escola de Sócrates, que formava os homens para ir convencer as pessoas. E o fenômeno da retórica sempre ocupou muito Aristóteles. A sua primeira obra, de novo, não conhecemos, mas o que se sabe por outras referências, é que estudou como funciona a retórica, num sentido propriamente de funcionamento. Desde, olha, o retor fala isso, se comporta daquele jeito, põe roupa, põe tom, e etc., sem uma compreensão ainda de uma formulação teórica, que veio a ter depois no Tratado da Retórica. Tá? E, ou seja, isso aqui é muito relevante. A primeira obra dele já se ocupou de um domínio em que a linguagem tem um espaço aí bastante central. Tá? E também a obra da maturidade, a obra do Tratado da Política, em que ele trata as formas de governo, a felicidade plena e a nossa função social, que é onde ele vai retomar a linguagem. Ele vai retomar aqui, na verdade, uma boa apreciação, investigação da função, da natureza da linguagem, se deu na obra de Juventude. Não obstante, ao longo da vida, tem os tratados de retórica, de lógica, tratados de dialética, desde como se faz um debate, desde as refutações sofísticas, etc. Ele sempre trabalhou com a linguagem. A linguagem foi um material, foi um tijolo de trabalho ininterrupto nas trocentas obras de Aristóteles. E só que a definição, a perseguição funda mesmo foi na maturidade, na obra de retórica, que é onde nós vamos ver também um pouco para frente. Tá? A questão do ser, eu dei uma pequena pincelada, aqui é do quadro de Rafael, a divergência de Aristóteles, Platão, mostrando para um mundo de ideias, idealmente acima, e Aristóteles não. O ser está para baixo, no sentido, está nas coisas. Deu uma pequena adiantada nisto. Platão entendia que o mundo imperecível, existe um mundo em que as coisas são imperecíveis e são o ser em si. Então, esta cadeira, ela individualmente, ela está sob os efeitos do movimento, mas tem um mundo de cadeiras em que ela participa. Tem um mundo de beleza. O belo em si existe num lugar em que projeta sombras sobre coisas que estão cá. Isso está associado ao mito da caverna e ao mito de que todos os nossos conhecimentos sensíveis são imagens aproximativas do que seja o ser. O ser está neste mundo, do mundo das ideias, alcançável apenas pela nossa razão, e que nós temos uma visão imperfeita. Aristóteles divergiu, e ele montou um outro sistema em que, mais ou menos, é resumido assim.
O ser não é transcendente às coisas, como pensa Platão, mas o ser é imanente às coisas. Há ser nas coisas que são. Então, quando estamos diante de um objeto, esse objeto tem um ser, e nós conseguimos captar este ser. E este próprio ser ele existe em 4 formas possíveis. Uma forma é o ser no sentido muito forte. Isso, inclusive, em vários livros de Aristóteles, ele adota a questão de gradação ou de força do ser. Ser no sentido muito forte, como aquilo que existe, aquilo que é absolutamente objetivo, é o ser da substância. O sistema cosmológico que Aristóteles preconiza para a realidade é composto assim. Diretamente, tem uma ligação muito grande ao movimento. O ser, as substâncias ou essências, ou ser, que é imóvel, incorruptível, infinita, é Deus. Sujeito a movimento local, mas que não são corruptíveis, ou seja, não vão perecer, Sol, astros e céu. Todas as outras coisas no mundo sublunar são móveis e corruptíveis. E todas as outras coisas, dizendo aqui, todas as outras coisas que são substâncias. A substância começou a ser desenvolvida na física. Na física, Aristóteles dedicou ao estudo do movimento. Ele pega uma ideia que já havia em Heráclito, em que o movimento e os contrários, Heráclito já tinha dito, explicado a natureza como uma guerra entre contrários, uma guerra ininterrupta entre contrários, noite, dia, claro, escuro, etc. Algo vem a ser daquilo que lhe era oposto e vice-versa. Aristóteles adere a isso, só que ele adiciona um elemento. Então, por exemplo, para Heráclito ele poderia dizer, depois do sol vem a noite e o dia, vamos supor. Mas como se fosse um abstrato noite e dia em guerra entre si. Aristóteles vai dizer, não, tem um terceiro princípio. Existe a claridade e a escuridão sobre a Terra. Existe uma coisa. Um ser vermelho, o vermelho deixa de ser vermelho e vira amarelo. Não, não é o vermelho e o amarelo que interagem entre si. É um objeto que era vermelho, ele vira amarelo. Existe um sustentáculo para todas as coisas. Esse sustentáculo é a substância. Um erro muito comum que às vezes a gente faz é identificar, o que é isso aqui? Uma caneta, ok. Então tem uma substância. A substância de um objeto não se confunde com o objeto. A substância é um princípio metafísico. Tá? Ela é um princípio... nos objetos sensíveis, aqui, por exemplo, uma caneta, é muito comum essa confusão, mas tem que ser é uma coisa extremamente abstrata. Está abaixo, está sob, ela que dá existência a este ser. De uma maneira que seria, o mundo é ordenado por uma disposição de substâncias que se coordenam entre si e recebem todas as outras características, e o movimento que se dá é movimento das substâncias em relação a outras, ou da substância em relação a si, mas assim, tirar também a substância, você também tira o movimento. Tá? Essa é a grande sacada de toda a filosofia aristotélica. Há muitas, mas a teoria da substância é realmente um grande desenvolvimento. Ele começou na física, como algo que tinha que suportar as mudanças sensíveis, e disso ele chega até a substância eterna, Deus. Deus não está sujeito aos movimentos, mas Deus faz os movimentos. Deus é imóvel, mas ele é movente. Você não pode ter um movimento sem um ponto de partida, dentro desse sentido, de onde surgiu o movimento. Então, essa seria uma estrutura de toda a cosmologia que Aristóteles teve. Tá? Na verdade, a questão do movimento também... Só um segundo. Deixa eu passar mais uma questão. Naquela questão que eu mencionei, não confundir o corpo material com as suas substâncias respectivas. Não confundir abstrato com o ente metafísico. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas acham, então, as coisas que são têm substância. Ok, então a caneta isto aqui é, o etc. Então, se eu falar com abstrato, eu estou no mundo metafísico. Não. O abstrato é inteligível. As divisões que nós temos em gênero e espécie, eles são meros inteligíveis das coisas que são, mas eles não se confundem com as coisas que são.
Ao limite que se pode chegar são as categorias. O ser é dito em 4 formas. Uma forma forte é a forma da substância, é uma categoria de ser. Existem mais 9 categorias de ser. Qualidade, quantidade, ação, paixão, estado, posição, tempo, lugar e relação. São todas essas. A unidade forte do ser é a substância. Se não houver substância, não existem as outras 9 categorias. Todos os abstratos e que nós falarmos, em última análise, eles vão ser espécies dos gêneros das categorias. Todos eles vão ser considerados meros abstratos. Existe uma discussão profunda: qual é o sentido do ser dos gêneros supremos, além da substância? A qualidade, a quantidade, a ação, como um grande gênero, são seres ou não são seres desses sentidos? São dotados de substancialidade ou não? Isso é um ponto altamente controverso, e Aristóteles ia dizer que são seres, mas num grau menor em relação à substância. Mas a todo abstrato abaixo da categoria, ele vai ser simplesmente um mero abstrato. Então, vou pegar uma questão. É real que a cor da camisa do Escorcinho é azul. Okay? O que é o azul? Uma cor. A cor em si não há, ela já começa a ser um abstrato. Até que ela vai chegar na cor, ela vai chegar numa categoria de qualidade. A categoria de qualidade é altamente controverso, que aspecto de substancialidade vai ter ou não. Outras modalidades que o ser terá. O ser tem uma modalidade de ser que é o ser acidental, que é um ser simplesmente de circunstância, sem uma causa definida pela essência. Outra modalidade, para dar bem razão ao movimento, é o ato e potência. As possibilidades de um ser já são ser dentro de um certo sentido. A potência de um ser já é ser. Claro, num grau menor do que a realização, no caso o ato. E uma quarta modalidade é o ser lógico. No sentido, eu apreender a verdade é eu aprender um ser. Aprender um ser é trabalhar com a verdade. A verdade é a falsidade. O que reforça uma noção importante que Aristóteles entendia: todo o mundo é isomórfico. As coisas têm estruturas paralelas entre si. E é por isso que nós conhecemos as coisas. A nossa alma, como vimos nas nossas potências, elas estão sujeitas ao movimento. O mundo está sujeito ao movimento. Tudo está dentro do movimento. O movimento se dá por causas comuns. E por isso existe uma unidade de estrutura. As modalidades do movimento, a gente, quando fala correntemente em movimento, nós pensamos muito no movimento local. Fui daqui até ali. Isso é uma das modalidades de movimento. Pode ser local, qualitativo, quantitativo, geração, corrupção e substancial. Tá? O qualitativo é o aspecto emocional, é o mais aplicável à nossa dimensão emocional. Tá? Desde estamos felizes, tristes, etc., a essa alteração toda. Fora as coisas, elas podem estar de uma cor, de outra, de um jeito ou de outro, ligado à qualidade. Tá? Quantitativo, aumento, diminuição. Geração, nascer, estamos em eterno procedimento, um eterno movimento nós aqui de corrupção a cada segundo. Substancial é um caso em que uma substância deixa de ser para ser outra, no sentido de a identidade da coisa mudou. Tá? Uma substância ligada à identidade. Hoje eu posso ter esta madeira está conformada de um jeito e eu conformá-la de um outro, em que a sua identidade mudou. A coisa é outra. A cadeira virou mesa. Uma coisa muito grosseiramente, resumindo assim. Eu queria seguir numa questão que é muito associada também ao movimento, é a questão do tempo. Tá? Em sentido preciso, tempo não há. Como Aristóteles apontou nessa passagem aqui da física, nem o tempo existiria sem a mudança, pois quando o estado de coisas da mente não muda em nada, ou por nós, não notamos a mudança. Isso aqui é de uma importância muito grande. Se o estado da mente, ou seja, a nossa percepção de mudança não houve, nós não vamos dizer que existiu tempo. Se então a não realização da existência do tempo acontecesse para nós quando não discernimos uma mudança, mas a mente ficou indivisível,
E quando notamos e discernimos, dizemos que o tempo passou. Então, só há tempo, ou seja, a conclusão, o tempo não é independente do movimento da mudança. Não é igual. O tempo e o movimento não são coisas iguais, mas o tempo é dependente da mudança. Isso aqui é muito relevante, porque isso aqui é um reconhecimento que isso aqui dá base para duas coisas muito importantes. Primeiro, há movimento no mundo. Segundo, nós percebemos o movimento. Isto reafirma a nossa capacidade de absorver a verdade. O que nós podemos observar do mundo tende a ser real. Isto reafirma a nossa crença nos sentidos. Que era lá o problema lá de trás, que, mas o sentido você viu a flecha andar. Querido, tudo bem, não é porque você viu que você pode confiar. Então, isso aqui é de uma importância assim, muito, 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 muito grande. Tá? Dentro de um certo sentido, tempo é uma quantificação de movimento. Hoje a gente fala assim, o Sol gasta 24 horas para dar a volta na Terra. Ou, enfim, não é verdade. Tá? O giro é que são 24 horas. Tá? Não é que se gastam 24 horas. Tá? O giro é que é o movimento. Uma das formas de você resolver o problema lá de que a flecha não chega, é que eles iam dizer assim, a flecha não chega porque ia gastar metade do tempo, metade da metade do tempo. Eu falo, não, ela mover é que é o tempo. Não é que o tempo é o inverso. Não é que ela gasta o tempo, ela ir é o tempo. Tá? Então, essa é a questão. Aqui eu fiz uma questão meio que deliberadamente. Tá? Outro nome para o movimento. Isso aqui é uma frase que, em sentido perfeito, está incorreta. Tá? Não é uma questão de nome. Eu chamei até de nome de uma forma grosseira. O movimento ele vai ter... Da noção de movimento, nós temos que assumir a noção de causa. A noção de causa e efeito. Você pode tratar o movimento como causa e efeito. Se não tiver movimento, não tem causa e efeito. Okay? É uma coisa meio óbvia, as coisas seriam estáticas. Conhecer a causa e efeito, mapear, catalogar causas, ela passa depois que eu tenho movimento. Não se confundem causas do movimento com modalidades de movimento. As causas vão prespassar todas as modalidades de movimento. Aristóteles desenvolveu, a partir do mapeamento do movimento, ele desenvolveu o quê? Mas o movimento se dá de outras formas, mas o que ele leva em todas as formas? Ele se dá em quatro formas, em quatro causas. Seria a causa formal, material, motora e final. Exemplo muito simples. Aqui é o da cadeira. Neste caso, a substância cadeira se confunde. A gente, quando fala o nome cadeira, já entende a substância cadeira. Tá? A causa material é de madeira, do que é feito. Quem fez foi o marceneiro. Causa final serve para sentar. A posse do conhecimento é a posse das causas e efeitos das coisas. Você tem tanto mais conhecimento sobre toda e qualquer coisa, quanto mais você sabe das causas dela. Tá? E isso tem que se aplicar a todas as coisas. Isso vai fazer parte da sabedoria, de saber as coisas estão sujeitas ao movimento. Para conhecê-las, eu tenho que ver como que elas se movem, e por aí eu vou ter todas as respostas. No caso do homem, tá? Ficou bom, isso aqui ficou bem melhor que o meu, obrigado. A causa formal, no nosso caso aqui, isso aqui é interessante, bacana esse exemplo. O nome é o homem, mas lá no caso da cadeira, qual é o nome daquele objeto? Todo mundo vai falar cadeira. Ok, qual é a substância? Nós vamos chamar a própria substância, qual é a causa formal, no sentido que o que é o ser. Tá? A gente ia chamar de cadeira também. O nome e a causa formal estavam coincidindo. Aqui, qual é o nome? É o homem. Qual a causa formal? A alma. Tá? Então, assim, eu já tenho um exemplo aqui em que o nome... O nome é o nome. Ele não é natural. Mas, assim, em muitos casos, o nome da substância... Só de dizer o nome, eu já sei a sua causa formal. Aqui, no caso do homem, eu preciso de um pouco mais. É o homem. Ok, mas do que é o homem, no sentido substancial? É a nossa alma. Realmente, nossa matéria é apenas nosso corpo. Causa motora, pais, mães, avós. Causa final, felicidade,
no sentido de posse dos bens transcendentais. Volta àquela questão, é justamente exercer o movimento naquela questão vocacional e dar plenitude para o ser, e etc. Tá? Eu vou seguir mais um pouquinho. O que é comum a todas as dimensões em que nós falamos, lá do Trivium? O que é comum ao movimento é a linguagem. A linguagem, ela é composta, como lembrou o professor Rafael Falcão, o mistério da linguagem. A linguagem é um grande mistério. E a linguagem depende do movimento, inclusive. Se o mundo fosse estático, ele não seria dizível. Não teria sequer por que dizer o mundo. E se minimamente fosse móvel, os nomes próprios teriam que dar conta do mundo. Tá? Mas os nomes próprios são minoria no que nós chamamos. Nós não vivemos só com os nomes próprios, nós temos que classificar as coisas em quids, em ques, em espécies e gêneros, e etc., para dar conta da experiência do movimento. Sem movimento não temos linguagem. Tá? A linguagem, dentro de um certo sentido, é uma função do movimento. Nós não estudamos assim quando aprendemos o sujeito e o predicado. Tá? Nós aprendemos sempre o sujeito e o predicado de uma maneira muito simplória. Quem até dela-se com atenção se chega ao movimento. Quem fez a ação? Ok, então você tem uma ação. Mas a gente não é acostumado a ver a linguagem como uma causa e efeito. O sujeito é a causa do predicado. Porque se você não tiver o sujeito, você não tem um predicado. O sujeito, dentro do que para o mundo físico, eu tenho as substâncias que recebem o movimento, o que fazem o movimento, esse é o sujeito da gramática. Ele faz, às vezes, da substância. Tanto que o paralelo linguístico de substância, de categoria, é o substantivo. Tá? E o predicado é o movimento. Claro que ainda dentro de um momento grosseiro, mesmo no verbo ser. Vicente, enfim, é palestrante. Ok, tirou o Vicente, o palestrante acabou. Esse palestrante é um movimento, ainda que seja um movimento de Estado, ainda que seja um movimento num aspecto estático. Uma forma de você verificar também, um pouco grosseira, mas boa para fim de exercício, a substância é mais ou menos um permanente temporário. Tudo está sob movimento, inclusive a própria substância. Mas ela é mais estática em relação ao seu predicado, dentro dessa forma. E essa é uma forma de você ver a linguagem. A linguagem tem que ser vista como uma função do movimento. Tudo que você descreve no mundo é um movimento. Nós não vemos muitas vezes a importância nesse sentido, por exemplo, que tem preposição. Preposição é ângulo, dentro de um certo sentido, para onde, como e como se dá o trajeto do movimento, etc. Aqui eu queria passar. A linguagem, então, é objeto do Trivium. O Trivium trabalha com a linguagem, é o elemento de todas as dimensões. Aristóteles trabalhou com a linguagem, todos os seus tratados. Aristóteles trabalhou desde poética, biologia, botânica, zoologia, política, direito, ética, economia, e etc. Ele tratou de praticamente a universalidade dos assuntos. Sempre a linguagem foi muito determinante, inclusive nos próprios estudos de física e metafísica. Costuma-se dizer por tal, e a partir dessas distinções de como se diz algo, ele vai buscando as próprias distinções essenciais e tirando conclusões. É de uma dialética linguística que anda quase tudo em Aristóteles. Só que só na maturidade ele veio com esta passagem muito importante, muito importante. Eu vou pedir para todos nós temos que ler isso aqui. O conteúdo desta passagem da política é muito rico, muito rico. Os pontos principais. Claramente se compreende a razão de ser o homem um animal social em grau mais elevado que as abelhas e todos os outros animais que vivem reunidos. A natureza, dizemos, nada faz em vão. Isso aqui é uma passagem muito importante. Tá? A natureza, dizemos, nada faz em vão. É a questão da causa final. Tá? Lembrem lá, é um dos movimentos. O movimento é dirigido a um sentido.
tá? Não é nonsense. O movimento está longe de ser nonsense. Tá? O homem só entre os animais tem o dom da palavra. Voz é sinal da dor e prazer. E é por isso que ela também foi concedida aos outros animais. Animal, na realidade, ele tem sensação. É uma das próprias definições. A sensação de dor e prazer é uma sensação primária. Assim, de todos os animais vão ter. Tá? Aliás, nós mesmos teremos. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu apertar o dedo de alguém, alguém vai berrar ai. Esse ai é uma interjeição. Tá? Ele não é considerado linguagem nesse sentido. Seria linguagem... Eu senti dor. Isso seria uma linguagem. Simplesmente o som não caracteriza, inclusive, a questão da linguagem. Esses chegam a experimentar sensações de dor e prazer e a fazer compreender uns aos outros. Tá? Aos outros animais. A palavra, porém, tem o fim de fazer compreender o que é útil ou prejudicial. E, em consequência, o que é justo ou injusto. O que distingue o homem, de modo específico, é que ele sabe discernir o bem do mal, o justo do injusto. E assim todos os sentimentos cuja comunicação constitui a família do Estado. Isso aqui é o conteúdo disso aqui é de proporção oceânica. Tá? É realmente oceânico o que isso aqui tem de conteúdo. Tá? Somos sociais. Somos, no sentido aqui de somos políticos. A palavra tem um fim político. Porque nós somos políticos, nós temos a palavra. Só que, em certo sentido, nós temos a palavra para exercer a vocação política. Exercer a vocação política é o dizer o bom, o justo. Isso é mais do que a dor e o prazer. A dor e o prazer estão no nível meramente animal, no sentido do corpo sensível, nesse sentido. A dor e o prazer, ela já exige aliás, o útil, o inútil, o justo, o injusto, o bem e o mal, eles já estão num grau de elaboração que você precisa da razão. Essa razão vai ser transposta pela linguagem. Então, isso aqui é de uma importância muito grande. Aqui foi estabelecido muito a finalidade da linguagem. Se nós voltarmos lá para o quadro do Trivium, para os que eu estou chamando aqui dos gomos, do Trivium, tá? Em que a linguagem está presente em todas as dimensões, tá? São em aspectos diferentes. Em aspectos diferentes nós vamos ter que trabalhar. Desde o nosso imaginário, para com o imaginário desenvolver o conhecimento, é uma retenção de memória que o nosso imaginário nos dá. A partir disso nós permanecemos com sensações ou criamos cenários que vão ser entendidos. Todo esse entendimento é emocionalmente relevante. Essa emoção é caótica. Essa caoticidade vai ser ordenada por conceitos que vão ser nomeados. Esse nome, o nome das coisas, quando a gente fala o nome das coisas, é uma forma grosseira de dizer. A gente nomeia os conceitos sobre as coisas. Se você subtrair, inclusive, a linguagem, você não tem mais memória conceitual, inclusive. Então, nesse sentido, a linguagem está presente no Trivium. A linguagem é o elemento que depende do movimento do mundo e ela é uma função, ela se expressa no movimento, ou seja, ela está condizente com a realidade, ela é absorvível, ela expressa essas questões da dimensão. Não por outra razão o Trivium trabalha com a linguagem. Dentro de um certo sentido, o domínio pleno da linguagem tem que ser o autodomínio e o domínio da interação com o mundo. Se você não tem, a gente viu até as questões de exemplo, que o professor Escorcinho mencionou agora na palestra. Se o camarada não tem condição de imaginar, dando nomes depois aos conceitos que vão estar dialeticamente com isto, ele não tem domínio da imagem, ele não tem domínio de mais nada. Ele não tem domínio de si. Ele tende à erraticidade da vida. Tá? E, por sua vez, ele não tende a ser feliz, ele não tende a contribuir para a sociedade política e ser feliz, que dentro de um sentido é o fim. Tá? É o fim, inclusive, do Estado e é o fim da vida nesse sentido. Tá? Deixa eu passar. Aqui, na realidade, eu vou ter uma dificuldade para voltar. Não volta? Volta uma. Tudo bem. Na realidade, teve um pulinho aqui de um slide, mas ele não é complicado. Eu vou ler aqui uma questão que é uma distinção da comunicação e da linguagem. Como a gente falou antes, um animal comunica. Você pode comunicar sem linguagem.
Agora, a linguagem é uma comunicação por símbolos, e ela comunica desejos, emoções e pensamentos por símbolos convencionais, e é ela que é a característica da propriedade humana. Tá? Por favor, aliás, sou eu que estou mexendo aqui. E toda a estrutura da linguagem é um SEP, tem um sujeito e um predicado, para ter dotação de sentido. Isto aqui é uma relação de movimento. Ela pode não ser imediatamente óbvia, mas com o mínimo de atenção você conclui que toda linguagem, para ser dotada de um sentido apto a ser ou verdade ou mentira, ou ser útil ou inútil, ou ser boa ou má, ela tem que ter uma estrutura de predicação. Tá? Sem isso, você não tem um predicado para dizer se é bom ou mal, etc. Tal. Isso é função do movimento. Tá? E a conclusão. Como nós mencionamos a isomorfia, tudo tem semelhanças e distinções. Nós temos a posse da linguagem. Esta linguagem tem estrutura paralela às demais coisas da realidade. Por isso a gente pode pensar, falar, expressar e entender por ela. Tá? Estudar a linguagem é estudar a realidade e o próprio homem. Logo, linguagem é o piso da educação, que é da onde parte o trivium e etc. O trivium, volto a insistir, até para reforçar o valor objetivo do trivium, a posse plena da filosofia de Aristóteles veio para o mundo que desenvolveu, para o mundo cristão pré-medieval e medieval que desenvolveu o trivium, veio tardiamente, mas mais ou menos apontam para os mesmos pontos, o que reforça a validade do trivium como uma descoberta da realidade, num sentido de descortinar uma realidade que estava presente, não, muito mais do que um artificialismo inventado, etc., partindo de uma observação. Valendo muito a observação, a filosofia de Aristóteles nesse ponto, se uma filosofia que parte do dado da realidade, ela parte do valor do mundo concreto para toda aquela ascensão de que falamos. Tá? Queridos, agora perguntas aí, por favor. Imagina, não sei se alguém pergunta. Obrigado pela palavra. No início ali, para compreender melhor o Aristóteles, no início o senhor colocou os opositores do Aristóteles. O senhor explicou a questão da flecha ali, deu a problemática da situação. E essa problemática a gente consegue captar dentro da própria obra do Aristóteles, ou eu precisaria recorrer a um autor terceiro para entender melhor? Como é que seria, como é que se ficaria isso dentro da obra dele, mais no sentido de compreensão, assim? Olha, você vai compreender, muito boa pergunta, isso está expresso em Aristóteles. Entre outras contribuições que Aristóteles legou, ele foi historiador. Tá? E boa parte do que a gente conhece dos problemas da história da filosofia que o antecede é pelas obras dele. Normalmente, um dos métodos de trabalho de Aristóteles, no livro da Física, você vai ver toda essa questão sobre o problema do movimento. Mas, normalmente, Aristóteles começa todos os seus trabalhos da seguinte forma. Ele diz o problema que ele vai enfrentar, ele diz a opinião de todos os que lhe antecederam, então ele diz qual é o método que ele vai enfrentar, e então ele realmente faz um enfrentamento da questão e da opinião dele. Então, essa questão do movimento, você vai achá-la envolvendo a Heráclito, Eleatas e outros, você vai achar no livro da Física de forma expressa. Tá? Perdão, vamos lá. Não, eu só queria, assim, eu andei estudando alguma coisa meio que adiantado, assim, mas da parte do Mário Ferreira, vendo alguma coisa, mas isso aí eu sei que é para depois, assim. Mas eu quero saber, nessa finalidade última, assim, onde entra e o que se discorreu já do tempo do Aristóteles sobre a caridade. Você vai achar no Ética Nicômaco várias questões ligadas ao bem, ao ser generoso. O livro de Ética, ele é uma antessala do livro da Política. Tá? Ele vai falar de virtudes, entre as quais a da generosidade. Ele vai lançar ali
os esteios aí da justiça corretiva e da justiça distributiva. E que depois, no livro da política, ele vai desenvolver com maior fôlego. Eu não saberia te dizer aí expressamente caridade, em que sentido seria entendido por Aristóteles. Mas a questão de ser generoso, a questão de o Estado existir para facilitar a felicidade de todos. Mas em qualquer cenário, a felicidade de todos é primeiro garantido pela tua autorregência, pelo seu senso de controle das suas coisas, tá? Isso é predominante. Eu não vou saber dizer realmente pontualmente de caridade. Tá? Não sei se esse outro entorno te ajuda aí a navegar um pouco. Tá? Ok?